Aleluia. Levante a sua Bíblia assim para o alto e vamos declarar aquilo que nós declaramos sempre. Diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Queridos, nós vamos hoje passear na Bíblia. Hoje nós estamos iniciando, né? Vai ser diferente do momento da manhã, por conta de manhã foi o batismo, né? Então eu mudei a mensagem, mas agora eu vou trazer a mensagem que Deus tinha colocado já em meu coração, tá bom? E para começar eu quero ler o texto base que está lá na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4. Versículo 10. 1 Pedro 4:10. Diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu vou ler de novo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Podeis assentar-se aí, queridos, em nome de Jesus. Nós estamos iniciando um tempo que vamos falar sobre ministério, e tem pessoas que pensam que ministério é aqueles 5 ministérios que a gente vê em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Isso são ministérios, sim, é verdade, mas não é desse ministério que nós estamos falando, porque a palavra ministério, ou a palavra ministro, quando você vai na etimologia, lá no vocábulo grego koiné, você vai encontrar a palavra servo. Então ministro é o servo, ministério é serviço. Amém, queridos? Ministro é servo e ministério é serviço. Por isso é que Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele estava ali na última noite, quando ele fez a ceia ali com os seus discípulos, ele tomou uma bacia e ele pegou uma toalha e ele lavou o pé dos 12 discípulos. Ele lavou ali, eles estranharam aquilo, e eles falaram: não, você é o Senhor, como é que pode o Senhor estar lavando? E ele falou: não, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele deu o exemplo do que é ser um servo. O servo é aquele que lava o pé do outro. O servo é aquele que... Por que Jesus lavou, irmãos, o pé? Ele lavou o pé porque ele queria mostrar que nós precisamos promover o bem-estar da outra pessoa. Aqueles lugares onde eles andavam eram estradas de terra, e muitas vezes os pés ficavam ali, né, cheios de poeira, numa situação muito desagradável até. Então estava incômodo, e quando eles chegavam no lugar, era incômodo ficar com o pé sujo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então uma forma de promover o bem-estar das pessoas era lavando o pé, porque aí a pessoa ficava mais sossegada. Não é assim quando você trabalha o dia todo e você chega cansado na sua casa, você até transpirou durante o seu serviço lá, durante o seu transporte, e você chega em casa, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Tomar um banho, colocar uma roupa mais confortável, um chinelo nos pés, né? É assim que a gente quer. Então Jesus, olhando para aqueles discípulos e vendo que eles estavam ali com o pezinho sujo, Jesus então pega aquela bacia com água e ele vai ali lavando, sendo servo que queria promover o bem-estar daquelas pessoas. Então a igreja é a mesma coisa. Quando eu estou aqui, irmãos, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou servindo você.
Eu fui ler a Bíblia, eu fui orar, eu fui para dentro do meu quarto, eu fui pesquisar, eu fui ler livros, dicionários, eu fui fazer tanta coisa para poder agora servir você com uma palavra que vai trazer o alimento espiritual, que através desse alimento você vai ter uma semana de sustento. É igual o arroz e o feijão. Se você não se alimentar para o seu corpo físico com arroz e feijão, uma comida bem nutritiva, você vai ter problema ao longo da semana. Mas se você se alimentar com uma comida balanceada, com os nutrientes balanceados, você vai ter uma semana que você vai estar forte, vai passar pelas dificuldades, pelas coisas ruins e não vai sucumbir. Assim também é na vida espiritual. Se eu te der um alimento ralo, se eu te der um alimento aqui mal preparado, se eu te der uma mensagem aqui que não vai te alimentar, meu querido, terça-feira você está capenga lá na sua casa. Olha para o vizinho que está do teu lado e fala assim: está repreendido isso aí. Esse negócio de ser capenga espiritual não está com nada, né? Ninguém quer ser um capenga na vida. Nós temos que ter um alimento sólido, um alimento nutritivo, para nos dar força e podermos passar por mais uma semana aí, e o inimigo das nossas almas não vai conseguir nos vencer, porque nós vamos estar prontos para tudo aquilo que vai aparecer aí pela frente, em nome de Jesus. Se você está entendendo isso daí, meu irmão, se manifesta aí no nível que você está recebendo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então muitos acham que o ministério é algo reservado para pastores ou líderes visíveis, mas o plano de Deus é claro: cada filho dele é chamado para servir. É chamado para servir. Eu fiquei muito feliz hoje, é verdade, viu gente? Porque hoje a gente viu uma multidão de pessoas aqui dentro da igreja, e eu vi também uma multidão de pessoas trabalhando, de pessoas servindo. Eu vi uma multidão de voluntários que ia para lá e para cá e buscava cadeira e trazia mais cadeira, e aí não dava as cadeiras, ia lá, pegava mais cadeira, aí estava suja, limpava a cadeira e tal, e eu vi esse movimento santo. Eu falei assim: uau! Aleluia, gente disponível, gente querendo fazer a obra, irmãos, gente pegando ali, sabe, colocando a mão no arado, querido. Isso é colocar a mão no arado. Glória a Deus. E eu ali no meu cantinho ali olhando, falando assim: obrigado, Senhor. Obrigado por cada voluntário, por cada servo que estão felizes de poder servir na obra. Felizes, irmão, vocês viam a alegria estampada no rosto de cada um, de poder servir, de poder contribuir para um culto tão tremendo, tão gostoso, tão maravilhoso que foi o culto nesse período da manhã, né, Jucinho? Glória a Deus, meu filho. E eu louvo a Deus pela sua vida também. Não devia, mas eu louvo. Deus colocou dons específicos em cada um de nós, e o nosso propósito só é ativado quando começamos a usá-los em favor do reino. Então, eu fico tentando imaginar assim, e eu gosto de dar exemplo, irmãos. Esse copo aqui, alguém encheu ele com a água e colocou aqui, mas se eu não beber esse copo, para que ele serve? Ele está aqui cheio de água. Não serve para nada. Assim é uma pessoa que Deus tem enchido do seu Espírito Santo. Assim é uma pessoa que Deus tem colocado dons e talentos dentro dela, mas ela fica parada aí, não serve para nada, não tem nenhum propósito. Então, quando nós reconhecemos que nós temos um chamado, que Deus está me chamando para uma obra, eu tenho que me comprometer com a igreja, chegar no líder da igreja e falar assim: ô meu líder, me ajuda aí, põe eu para fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, eu não posso ficar aqui parado. Eu quero transmitir aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E isso é isso daí, irmão, é a vida orgânica da igreja. Isso é um organismo. A igreja não é só uma organização, ela é um organismo também. Organização é porque agora estamos fechando um contrato para pegar um outro prédio ali em cima,
Então tem que ter um CNPJ. Sem CNPJ eu não consigo pegar o outro prédio. Então é uma organização de direito, de fato também. Está lá no cartório, registrada, tem todas as documentações, está tudo em dia. Glória a Deus, é uma organização organizada. Mas não é só uma organização, a igreja também é um organismo vivo, onde as pessoas se movem, onde as pessoas se movimentam, a vida, o Espírito do Senhor se move na igreja através de você. O Espírito Santo, irmão, Ele quer curar pessoas, mas como é que o Espírito Santo vai sozinho lá? Não, Ele não vai sozinho, Ele só vai curar uma pessoa através de você, é através da sua vida. Então Ele vai chegar lá naquele leito de morte, onde uma pessoa está ali, sabe, com problema sério, e através de você Ele vai curar aquela pessoa. Através de você Ele vai libertar aquela pessoa de uma opressão maligna. Através de você Deus vai libertar aquele que tem o vício das drogas, o vício da bebida, o vício que está consumindo às vezes a família. Sabe por quê? Eu já fui dependente de drogas, dependente químico. A maior parte das pessoas aqui conhece, mas de repente tem alguém ali nas redes sociais que não sabe o meu testemunho. Eu já fui dependente químico e fui escravo desse pecado que me acompanhou durante muitos anos. E durante esses anos eu ganhava dinheiro, irmãos, eu era um profissional, ganhava muito dinheiro. Mas esse dinheiro ficava tudo no bar, esse dinheiro ficava tudo na biqueira, esse dinheiro ficava tudo na mesa de jogo, esse dinheiro não chegava em casa. E quem sofria? A minha esposa, os meus filhos, sofriam porque eles precisavam. E ao invés de eu entregar para eles, eu entregava para o dono da biqueira. O traficante estava ficando rico, o dono do boteco também. Mas a minha família estava ficando pobre, cada vez mais pobre, e precisando das coisas. Quantos estão comigo e estão entendendo aí? Então, um dia alguém falou de Jesus para mim, aleluia, e eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e houve uma reviravolta na minha história. Continuei trabalhando no mesmo lugar, só que agora o dinheiro chegava até em casa. A minha vida mudou da água para o azeite, porque o vinho eu tinha deixado de lado já. Então a minha vida mudou da água para o azeite, aleluia. Ninguém mais podia dizer que eu tinha algum tipo de problema, de vício. Eu deixei de ser escravo daquelas coisas e passei a ser um servo de Deus. E comecei, irmãos, fazendo a obra, ganhando um aqui, ganhando outro ali, dando o meu testemunho para que eles pudessem entender que existe um Deus poderoso, que quer mudar histórias, que quer fazer coisas grandes, aleluia. E aí eu passei a servir essas pessoas, comecei a falar do amor de Deus, e eu ajudava, e eu fazia tanta coisa, porque eu queria ser um servo e ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho. Então, Deus começou a ativar o dom que Ele colocou em mim, através do serviço que eu fazia. Eu tinha dom, mas se eu ficasse lá sentado lá na igreja, onde eu frequentava, então o dom ia estar inativo. A partir do momento que eu me levantei, falei com o meu pastor, falei: pastor, eu quero fazer a obra, me libera aí. Ele falou: pode ir, meu filho, vai fazer a obra. E me deu, eu comecei a fazer cultos nos lares. Hoje nós fazemos, irmãos, as células. Aqui essa igreja é uma bênção, porque todo mundo aqui tem essa oportunidade. Olha, o campo é grande, a seara é grande, irmãos, tem muitas casas. Olha, quando você sair aí fora, olha para aquele lado assim, você vai ver, eu vou arriscar falar aqui, centenas de casas, talvez milhares de casas.
E olha para aquele outro lado, você vai ver mais centenas e mais milhares. Se você olhar para frente, vai ter centenas de casas. Se você olhar para trás, centenas. Irmãos, é tanta célula que dá para fazer nessa Vila das Mercês, Vila Brasilina, Vila Moraes. E Deus quer usar a sua vida. Ele colocou um dom aí dentro, Ele colocou um talento aí dentro, Ele colocou algo tremendo, maravilhoso. Mas Ele quer ativar hoje, o Espírito Santo vai ativar você, para que você possa ser uma bênção na vida dessas famílias que estão por aí. E se você está entendendo e recebe aí, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Então o ministério não é um cargo, é um chamado para servir com amor. E é interessante que o Pedro, quando ele escreve essa carta, queridos, para os cristãos que estavam espalhados por diversas regiões, ele diz que cada um recebeu um dom. Então, Deus não vai dar os dons iguais, porque chama-se a multiforme graça. Para uns, irmãos, Deus deu um dom. Olha o dom desse moço aqui. Hoje eu vou te alugar, meu filho. Olha o dom dele. Toca mais alto aí para eles ouvirem. Isso. Oh, aleluia. Olha só, que dom maravilhoso. Mas você já pensou, se todos vocês for tocar aqui, que aí ele vai fazer o quê? Eu vou ter que demitir ele. Está demitido. Então, nem todos têm o mesmo dom. Ele tem o dom do teclado, ele tem o dom de cantar louvores, de ministrar louvores. Mas você pode ter o dom de pregar a palavra, de subir aqui, trazer uma mensagem igual essa que eu estou trazendo, quem sabe melhor. Vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu faço, em nome do Senhor Jesus, aleluia. E eu falo aqui uma palavra que essa semana eu usei, até brinquei com um casal que eu estava ministrando. Falei assim: oxalá que vocês façam maiores do que eu faço. Aí eu olhei, esse cara me olhando assim, né? Oxalá. Oxalá quer dizer, pega no dicionário aí, qualquer dicionário da língua portuguesa, e você vai ver que significa queira Deus que vocês façam tudo o que eu faço e façam ainda maiores. Aleluia, louvado seja Deus, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, nós precisamos entender que Pedro, quando ele está então escrevendo para essas pessoas, ele diz que ali tinham muitos dons, porque cada um fazendo uma parte, cada um interagindo de uma forma, o corpo fica completo. Se eu tivesse só mãos, ia ficar esquisito o meu corpo, não ia? Um corpo cheio de mãos. Mas graças a Deus que tem os pés também, com os quais eu posso andar, eu posso chegar em outro lugar, aleluia. Então um corpo, para ser completo, ele precisa ter cada um fazendo a sua parte, cada um contribuindo do seu jeitinho, e entendendo que é isso aí. A mão nunca pode querer ser o pé, porque ela vai falhar, não vai dar certo. Ela tem que se contentar com aquilo que Deus escolheu ela para fazer, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Então, é isso que nós precisamos compreender. Então, Pedro ele vai falar que é a multiforme graça de Deus. E olha só o que significa o dom. Então, vamos ver aqui no texto original grego, né? Dom é o carisma, que é um presente da graça, é a capacitação espiritual concedida por Deus. O dom não é algo que está inerente a mim mesmo, não é uma coisa que eu aprendo numa escola. Dom é algo que vem de Deus, é um presente de Deus,
É um presente. Irmãos, vocês não têm noção do que acontece comigo quando eu estou aqui conectado com o Espírito Santo. Eu estou vendo agora Deus entregando assim um presente, um pacote mesmo, com aquela fita assim, e Ele está entregando, é um presente. Deus quer te dar presente aqui nessa noite. Deus quer te presentear, é algo que vem do céu, irmão. Irmã, é algo que está vindo do céu para a tua vida. É um presente, é o dom que Deus quer colocar, é um presente da graça. Aleluia. Eu me recordo de uma história que eu conto bastante na igreja, que uma pessoa estava procurando, sabe, Helena, como eu tenho visto você buscar. Você quer conhecer, eu percebo que você quer mergulhar, eu percebo que você quer extravasar, que você quer viver aquilo que Deus, sabe, tem de mais, de profundo na sua vida. Eu sei que você quer a profundidade, e talvez seja por isso que eu estou falando isso aqui agora, e talvez alcance a sua vida também. É só você abrir o teu coração. Havia um homem que estava nessa mesma vontade, ele queria mais de Deus, ele falava: Deus, eu quero mais, Senhor. E Deus olhou para aquele homem que estava pedindo mais, e aí ele pega um anjo, pegou o anjo e falou assim: anjo, para de tocar o teclado, vai lá e entrega esse presente para aquela pessoa que está lá clamando. Quantos estão comigo e estão entendendo? Ele está pedindo, ela está pedindo, ela quer mais e mais na minha presença, quer mergulhar, quer ir na profundidade. Então leva esse presente. Quando você chegar lá, ela vai estar ouvindo louvores. Aí Helena vai estar lá dançando, se preparando para o domingo, que no domingo ela vai dançar, ela vai me adorar ali através da dança. Leva lá. E Helena, é só uma comparação, pelo amor de Deus. Aí quando o anjo pegou, falou: tá bom, eu vou chegar lá, então a pessoa vai estar dançando, ouvindo louvores, buscando a tua presença. É para ela que eu entrego, é para ela que você entrega. Só que, irmãos, no meio do caminho, houve uma batalha espiritual. Quem já leu lá em Daniel, capítulo de número 9, que teve uma batalha espiritual lá, e o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo que estava levando uma resposta para o Daniel. Quem lembra? Então houve um atraso lá de quantos dias mesmo, irmãos? 21 dias. E aí aquela pessoa que estava lá, não é a Helena não, tá, gente? É uma parecida com ela, mas não é ela não. Ela estava lá dançando e pedindo: ai, Senhor, eu quero, mas o anjo demorou 21 dias, e ela falou assim: acho que Deus não quer nada comigo, esse Deus me esqueceu, esse Deus não me ouve, não me responde. E aí ela tirou a roupa da dança e colocou naquele som lá que estava tocando louvores, colocou um seguro-tchan, marro-tchan, tchan, 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 tchan. Pegou um cigarrão, uma caipirinha, e começou lá, tchan, 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 seguro-tchan, marro-tchan. E o anjo descendo. Irmãos, o anjo lutou, saiu na mão, deu rabo de arraia, deu karatê e venceu o mal. Quando o anjo chega lá todo arrebentado, tadinho do anjo, a asa dele estava até meia torta assim, mas ele chegou lá, Deus mandou, e ele chegou lá. Mas quando ele bate na porta, e aquela pessoa abriu a porta, cigarrão na mão, copo de caipirinha, e lá na vitrola, segura o tchan, 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 tchan. Na vitrola, hein, gente? Para vocês verem que não é a Helena. Aí o anjo pegou, olhou, e ela falou assim: o anjo veio me entregar, esse presente é para mim.
Aí o anjo falou: não, não é para você. Como não? Eu tinha pedido para Deus. Mas Deus falou para mim entregar para uma pessoa que ia estar dançando louvores, cantando louvores, adorando. E eu, pelo que eu estou vendo, você está envolvida com outras coisas. Você está aí bebendo, você está aí fumando, você está aí no tchan, 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 tchan. Então, sinto muito, não posso entregar o presente, porque eu não vou falhar na minha missão. Eu vou devolver lá no departamento de devoluções. Diz que lá no céu tem um departamento de devoluções, entendeu? Aí a pessoa chorou, não. Mas o anjo precisou voltar para casa. Quantos estão comigo e estão entendendo? Queridos, é assim, eu gosto de ilustrar, mas é assim que funciona. Quantas pessoas que Deus tem coisas tremendas para colocar na sua vida. Eu estou falando para vocês que eu estava vendo agora há pouco, o Espírito Santo me mostrou presente. Deus quer dar um presente nessa noite. Deus quer colocar em você talentos, dons especiais, coisas tremendas e maravilhosas, mas você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que se for para ficar parado, se for para ficar aí sem fazer nada, irmãos, não tem sentido Deus te encher de dons, Deus te encher de talentos, se você não quiser ser ativado nessa noite, se você não quiser colocar tudo isso em prática, então de nada serve o presente que Deus quer colocar na sua vida. Quantos estão comigo e estão entendendo? Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Olha só, a palavra servir é diaconel. Da onde a gente tira a palavra diáconos? Na igreja tem os diáconos, que significa também servir, que é ministrar. Então ministrar está ligado a servir, atender está ligado a servir, está ligado ao diaconato. Trabalhar em favor de outro, isso é ministério, isso é o serviço. Mas é complicado, Célia, amém, glória a Deus. Mas é complicado porque às vezes a gente vai lá, a gente vê que Deus tem o diaconato, a gente chama a pessoa, explica tudo direitinho, aí consagra a pessoa ao diaconato, pronto, sumiu a pessoa. Ela alcançou aquilo que ela queria. Eu agora sou um diácono, não faço mais nada nesta igreja. Agora eu me sentarei ali com o meu terno, com a minha gravata, com a minha Bíblia, que pesa 25 quilos, com a qual eu expulso demônios. Mas pegar aquele copinho ali no chão já não é mais a minha responsabilidade. Dá uma olhadinha para o vizinho que está do lado, fala assim: vigia nessa terra. Ah, queridos, tanta coisa tem para ser feita, tanta coisa de verdade, irmãos, e vai aumentar mais ainda, porque agora a gente vai ter 2 prédios. Agora nós vamos ter que ter muito mais pessoas trabalhando, muito mais pessoas servindo, porque através desse trabalho, queridos, nós somos uma igreja relevante em Vila das Mercês, aqui nessa região. As pessoas já estão falando isso da gente, fala que aquela igreja é diferente, ali tem algo especial, esse povo não é igual a qualquer essas igrejas que tem por aí não, eles têm um negócio a mais ali, aleluia. Glória a Deus, não estou falando mal das outras. Quem sabe nós não possamos ser o exemplo, quem sabe nós não possamos ser o modelo a ser seguido. É isso, nós podemos ser esse modelo, pastor. Louvado seja Deus. Esse pastor um dia estava na feira aqui, irmãos, evangelizando, nós fomos juntos. Era um feriado, né, pastor, de Sexta-feira Santa. E aí é sexta-feira, a feira de sexta-feira. Então era feriado, ele não estava trabalhando. E aí fomos fazer o evangelismo aí na feira. Então ficou um grupo na esquina aqui, um grupo ficou comigo no meio da feira,
E o pastor foi mais para lá na feira. E quando chegou lá, uma mulher estava ali e tal, cabeça baixa assim e tal. E ele conversou com ela, não lembro qual foi a história direito, mas ele falou com ela e orou por ela. E ele falou as coisas que ela estava precisando ouvir, irmãos. Ela tinha acabado de perder o marido. Veio da praia, ela morava na praia, veio morar aqui, fazia poucos meses que ela estava aqui, acho que 3 meses, né, Ló? 3 meses estava morando aqui, triste, em luto ainda, vivendo o luto da perda do esposo. E Deus usou a vida do pastor Laurito para orar por ela e dizer: eu sou aqui da igreja aqui, vai lá porque nós queremos te ajudar, nós queremos ser uma bênção na sua vida, nós queremos ser um ombro amigo, te ajudar nessa dor que você está passando, nessa dor que você está sentindo, conta com a gente, vai lá para a igreja. E a mulher veio para a igreja, aleluia. E Deus começou uma obra na vida dessa mulher aqui na igreja. E passou pouquíssimo tempo, ela começou a trazer, trouxe uma, trouxe a outra. Tinha dia que ela tinha umas 4, 5 visitantes que ela trazia aqui na igreja. E hoje, queridos, ela foi batizada aqui nas águas. E não só ela, uma discípula dela, eu posso até falar isso, né? Discípula dela foi batizada aqui também, não só a discípula, como o esposo da discípula, o discípulo também. Agora presta atenção, como é que pode uma mulher que nem batizada era ter discípulos, cuidar de vidas, porque ela pega no pé, ela vai lá, opa, vocês faltaram, vamos para a igreja e tal, e ela traz, e ela vem junto. E hoje foi batizada ela aqui e os discípulos dela. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessa mulher, irmãos, a nossa irmã Renata. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você der o microfone para ela, talvez ela não saiba nem se foi o Zaqueu que entrou na arca ou se foi Noé que subiu na árvore. Mas uma coisa ela sabe: Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, e ela desceu as águas do batismo e ela está servindo ao Senhor aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, tem muita coisa, a obra é grande, queridos, a obra é muito grande, né, Pepinha? Pepinha também fala do amor de Jesus ali. A Pepinha, ela é a cabeleireira aqui ali da frente, ó, atravessa a rua, tem um salão de cabeleireira ali, é a Pepinha, irmã Pepinha. E ela, queridos, sempre está ali evangelizando, falando do amor de Jesus. Irmãos, é a pedra aqui, ela que tem a chave da igreja, ela abre, ela fecha, é uma bênção essa mulher. Então, irmãos, isso é o diaconato, isso é o serviço, isso é ministério. Louvado seja Deus. E os dispenseiros, o que são? São aqueles administradores responsáveis por algo valioso confiado a eles. Irmãos, o evangelho é algo tão valioso. Essa palavra, essa Bíblia que está aí na sua mão, é algo tão valioso, é tão tremendo, que esse negócio que está na sua mão aí muda histórias, transforma vidas. Isso aí tem um poder, irmão, fechado é só um livro, mas aberto é a palavra de Deus sendo falada, sendo ministrada, alcançando os corações, transformando vidas, mudando histórias e apontando pessoas para um destino maravilhoso que Deus tem para a vida dessas pessoas. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós estamos entrando nesse período de falarmos sobre ministério. Irmãos, ministrar é isso daí, é ir na feira ali, ó, ganhar uma alma que de repente está arrebanhando pessoas. Oh, aleluia. É você ir nas casas e fazer o que está sendo feito aqui nessa região. Irmãos, tem tanta coisa acontecendo. Nós ganhamos um casal aqui dessa rua, Romão Puigari, e esse casal
por conta do trabalho, eles mudaram para Natal. E lá em Natal, ele me manda áudio, o Wagner. Ó, Wagner, se você estiver aí, meu filho, desculpa falar de você sem pedir permissão. Mas o Wagner Sardinha com a sua esposa Evelyn, eles estão me esperando. Essa semana a gente vai se encontrar lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E para quê? Eu ponho o áudio aqui para vocês ouvirem, se quiserem. Ele tem 2 células lá que nós vamos começar essa semana lá. 2 células. Irmãos, um casal que estava aqui, ó, aqui na rua, foram alcançados. Passou aí, viu aquela placa, volta para casa, filho. Entrou, voltou. E voltou de novo e tal, fez amizade. Batizei ele aqui, irmão. Ele batizou no último batismo, não esse de hoje, no penúltimo então, né? Batizou e agora está lá abrindo 2 células, irmãos, 2 células. E no trabalho dele, eles são gestores de um hotel. Dentro do hotel tem um auditório, não conheço ainda, mas é um auditório parecido com isso daqui que vocês estão vendo. Lá no auditório do hotel nós vamos fazer um culto lá para todos os funcionários e também os hóspedes que quiserem, porque as portas vão ser abertas. Então veja só o que eu estou indo fazer no Nordeste. Se você me vê lá tomando uma aguinha de coco, é porque durante o dia eles estão fazendo o serviço deles lá, o trabalho deles. E eu vou tomar uma aguinha de coco, tá? Glória a Deus. Mas à noite a gente vai estar fazendo a obra do Senhor. Nós vamos alcançar almas naquele lugar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O moço que foi alcançado aqui, irmão, leu a placa, entrou, batizou e já está ganhando alma lá, já está fazendo 2 células. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha para o vizinho que está do teu lado, fala assim: vamos nessa, filho, vamos servir, vamos ser ministros, vamos ministrar. Aleluia, vamos fazer também, irmão. Se o Sardinha aqui está novo convertido. Eu esqueci de falar. Esse irmão Sardinha, ele estava na liderança do budismo, já fazia 20 anos que ele era um líder maior, lá não sei falar o nome, mas ele era do budismo, 20 anos na frente lá de um trabalho lá dos Budas lá. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então aí o cara pega, vem, se converte, larga o Buda para lá, e agora já está fazendo 2 células. Ó, meu Deus do céu. Ô Gilson, cadê o seu, meu filho? Eu quero fazer, vou inaugurar a sua célula o ano que vem. Eu vou te dar um tempo o ano que vem. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou caminhando para o final. Mas eu quero dizer assim, queridos, que quero fazer algumas perguntas. É só pergunta retórica. É só para você pensar nessa pergunta. Você já descobriu quais dons o Espírito Santo te concedeu? Já descobriu? Quais são os dons que Deus te deu? Sim ou não? Faz o seguinte, quando você chegar em casa, comece a cantar. Se os gatos saírem correndo, irmão, se os cachorros começarem a latir, pode ter certeza, não é esse o seu dom. Hello. Vai onde tem um doente, chega lá, coloca a sua mão e fala em nome de Jesus, levanta e anda. Se ele levantar e andar, quer dizer que você tem o dom da cura. Se ele não levantar, irmão, se ele piorar e morrer ali na hora, você pode ter certeza que não é esse o seu dom. Quantos estão comigo e estão entendendo aqui? Aleluia. Você só vai descobrir, eu quero dizer para você com isso que eu estou aqui exemplificando, que você só vai descobrir qual é o seu dom se você for fazer, irmão. Aleluia, se você exercer, não tem como você saber qual é o seu dom se você não fizer.
E eu posso te apontar para tudo aquilo que é possível ser feito numa igreja. Você pode fazer célula, você pode tocar, você pode cantar, você pode ficar ali na intercessão, olha lá, 2 intercessores intercedendo. Você pode participar da mídia, olha aqueles meninos da mídia ali, ó, glória a Deus. Tem tanta coisa, irmãos, pode ficar ali na recepção, o casal está ali. Só aquele casal, irmãos, eles querem sentar aqui também para dar uns glória. Vai lá, troca com eles, fala assim, ó, eu vou ajudar aqui, vamos revezar. Tem muita coisa para fazer, irmãos. Tem muita de verdade. Tem cantina, tem estacionamento. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa para ser feita. E Deus conta com você. Deus precisa, Deus está querendo você. Deus não vai, irmão, a obra não vai crescer, não vai desenvolver, se as pessoas não quiserem se envolver. Seja um ministro. Esse é o quarto propósito da igreja. Nós estamos falando agora sobre ministério. Esse mês nós vamos falar sobre ministério. Exerça o ministério, abrace um ministério, clame ao Senhor por um ministério. E Helena, está aqui quanto tempo, Helena? Oito meses? 10, 11 meses e Helena está aqui. Já está dançando, foi batizada hoje, hein? A Helena foi batizada hoje. Está dançando e ao lado dela está a amiga que ela trouxe para a igreja. Olha só, está ali, olha lá, estão se abraçando ali. Uma mocinha que não era nem batizada, foi batizada hoje, está ministrando louvores aqui diante do Senhor e já trouxe uma amiga para a igreja. E está na mídia. Oh meu Deus, olha só. E olha aqui, o Gil está dizendo que já fez audição com ela, vai vir para o louvor também. Chacoalha alguém que está do lado e fala assim: vamos que vamos, meu irmão. Acorda, desperta, tu que dormes. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Eu tinha mais bastante coisa para falar, mas já falei bastante. Eu quero só agora colocar aqui a aplicação prática, por favor, irmãos. Aplicações práticas para a família. Primeiro, os pais. Ensine seus filhos a servir desde pequenos, no lar, na célula, na igreja. Então, o nosso jiu-jitsu ocupa ali uma parte bem grande lá. Quem já subiu lá no Gil? Tem um espaço bom lá, é ou não é? E o Gil está lá, ocupando o espaço. Então nós vamos tirar o Gil dali e vai para o outro prédio lá em cima na Gaturama. Porque aqui vai ser a igreja Kids, a igreja das crianças, a igreja dos adolescentes. São eles que vão ministrar lá, eles que vão pregar. São os adolescentes pregando para adolescentes, são crianças pregando para as crianças, tocando, cantando, viu? Giovana está na fila para pregar lá, aleluia. E Helena, tá tudo, essas meninas tudo aqui, ó, estão tudo na brecha para pregar, irmãos. Sabe o que acontece? A gente perdeu muito adolescente, porque existe uma lacuna entre o ministério lá em cima da salinha e a igreja aqui embaixo. Então eles ficavam meio perdidos aqui, não tinham o que fazer. Agora vai ter, porque aqui vai ser a igreja deles, aí no fundo aí, na linguagem deles, para a idade deles, do jeitão deles. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então quando eles ficarem adultos, quando eles chegarem aqui, eles já vão estar acostumados a estar aqui. Coisa que outros adolescentes do passado se perdiam, porque eles não queriam ficar aqui com a gente. Eles saíram de lá, da salinha, mas não tinham meio termo para eles. Então eles ficavam, irmãos, se escondendo, eles se escondiam. Irmãos, adolescente para dar nó. Irmãos, adolescente para dar nó é a melhor coisa que existe. Fala para ele, dá nó.
Você vai ver se eles dão nó em pingo d'água, irmãos, com luva de boxe. Você está entendendo? Só que agora acabou a mamata. Esses meninos têm agora a igreja, vai ter a igreja deles aqui, em nome do Senhor. Então olha só, pais, ensine os seus filhos a vir para a igreja, a servir na célula, a servir aqui também. Irmãos, eu estou vendo já o que Deus está para fazer nessa igreja, irmãos. O que Deus preparou vai acontecer, queira você ou não. Ou você participa, ou você vai ser só o espectador. Você vai ficar só olhando as pessoas fazerem e você ir com essa mão aí, pastor. Entendeu? Só olhando. Então, não é isso que Deus quer. Deus quer usar cada um de nós. Se disponibilize. Busque fazer alguma coisa. Casais, sirvam juntos no ministério. Falei lá do Daniel e da Elis, né? Estão lá, ó, o casal está ali. Casal o pastor Jaime aqui, aleluia. Aí, ó, Daniel, Elis. Está aqui a pastora Neide, o pastor Jaime, são líderes da intercessão. Oh, aleluia. Irmãos, eita casal maravilhoso que chega aqui 7 horas da manhã ou 7h30, não sei, esses horários, sobem para lá, vão orar e ficam ali até começar o culto, até as 9 da manhã iniciar o culto. Eles estão lá orando para que o culto seja uma bênção, como foi hoje de manhã. Os cultos são maravilhosos. À tarde a mesma coisa, tem a intercessão. Eles oram primeiro lá, para depois o culto acontecer aqui. O ambiente espiritual, ele é preparado primeiro, porque tem esses casais que fazem parte desse ministério. Faça parte você também, Cleiton. Pega essa Débora aí, meu filho, em nome de Jesus, hein? Aleluia. Famílias que servem juntas permanecem unidas e são mais saudáveis espiritualmente. Sabe aquele casal ali também, o Renatão, que fez aqui a ministração da prosperidade, e a esposa dele que fez, a Raquel, que fez a abertura do culto. A Raquel é uma família servindo, porque enquanto ela estava aqui fazendo a abertura do culto, a filhinha dela, ela estava dançando aqui, adorando. De um lado estava ali a Helena, e do outro lado estava a Antonella, ali adorando ao Senhor. Então a família, irmão, mamãe aqui abrindo, a filhinha dançando, o papai lá no computador. Dali a pouco ele sai do computador, vem para cá, depois ele volta lá para o computador. E é isso aí, irmão. Família unida, irmãos, servindo junto. Isso é a vontade de Deus, igreja. Não adianta eu ficar aqui, e eu sei fazer, irmão. Se você quiser, eu venho aqui e começo a pular aqui, irmão. Eu vou virar uma cambalhota aqui, eu vou falar um monte de coisa para você. Receba que Deus está derramando fogo aqui, o poder de Deus. E aí você vai para sua casa, amanhã vai ser a mesma coisa. Vai mudar nada na sua vida. Mas essa mensagem que eu estou trazendo para você é uma mensagem que está te apontando para o centro da vontade de Deus. É isso que está mantendo essas famílias unidas aqui, servindo a Deus aqui nesse lugar. Louvado a Deus, irmãos. E outra, viu? Nós não somos contra o fogo e o poder de Deus. Nós gostamos disso. Aliás, nós incentivamos. Seja cheio do Espírito Santo. Mas para alguma coisa, é igual eu falei, não vai ficar cheio, irmão, para ficar aqui abandonado. Se Deus for encher você, é com o propósito de te usar para curar os enfermos, para abrir células, para ganhar almas, para discipulá-las, para enviá-las para fazer uma grande obra. É para isso que Deus quer encher você do Espírito Santo, e não para você ficar só numa gritaria aí, pulando para lá e para cá. Isso não tem sentido, não é isso. Se te ensinaram isso, eu estou te ensinando o jeito certo. Te ensinaram errado.
O Espírito Santo não vem para as pessoas ficar só pulando, pulando, pulando. Se você me mostrar isso na Bíblia, eu retiro o que eu falei aqui agora. Mas eu mostro para você que todos aqueles que foram cheios do Espírito Santo, eles foram levados para fazer grandes obras, ganharam almas, e através da vida dessas pessoas o Evangelho chegou até nós aqui no Brasil, aqui em Vila das Mercês. É aquele que, se você está entendendo o que eu estou falando, então aplauda ao Senhor aí, glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu encerro aqui minha mensagem querendo orar por você. Eu vou convidar você a ficar em pé então no seu lugar. Glória a Deus. Quero orar por você e quero pedir para que o Espírito Santo do Senhor entregue aquele pacote, aquele presente que eu vi. Quantos querem receber o pacote aí do Espírito Santo? O pacote que o anjo está trazendo, irmão. E ele vai colocar na sua vida hoje um presente, um dom, um ministério. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor tem feito já grandes coisas em nossas vidas. Quantos irmãos têm se desenvolvido aqui na igreja? Oh Pai, o Senhor tem levado pessoas. Temos pessoas no Iraque, temos pessoas em Santa Catarina, temos pessoas agora lá no Nordeste. Senhor, o Senhor tem levado as pessoas para tantos lugares. Ah, Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue levantando essas pessoas e capacitando-as, Pai, para serem ministros na sua casa, para serem, Senhor, dispenseiros da multiforme graça de Deus. Em nome de Jesus, derrama da tua unção e do teu poder sobre o teu povo, Pai. Enche-os do Espírito Santo, que eles possam fluir, Pai, no chamado que o Senhor tem para cada um deles. Que o Senhor possa, ó Deus querido, tirar todas as barreiras, todos os impedimentos, tudo aquilo que às vezes quer atrapalhar a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que possamos em breve vê-los, ó Deus querido, fazendo a obra, colocando a mão no arado, ajudando, Senhor. Nós vamos ter o terceiro culto em breve, nós teremos mais cultos, Pai. Vamos precisar de uma multidão de discípulos, Pai, de ministros ministrando aqui na igreja, e é por isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, aviva o teu povo, aviva, Senhor, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, para a glória do teu nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a vida deles não seja, Senhor, em vão, mas que a vida deles seja para te adorar, para glorificar o teu nome, Pai. Que possamos verdadeiramente entender que nascemos para o louvor da sua glória, e é no nome poderoso do Senhor Jesus que eu oro, já agradecido, Pai. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Queridos, eu vou encerrar, mas eu não posso encerrar sem antes fazer um apelo. Amém? Então você me dê mais 3 minutos. Glória a Deus. Eu falei aqui até agora, queridos, sobre o ministério, né? O serviço. Mas eu não posso ministrar e prestar um serviço para quem eu não tenho intimidade, para quem eu não conheço. Estão entendendo? Eu não posso, por exemplo, falar assim: eu vou ser padeiro nessa padaria ali. Chego lá e falo: cheguei Brasil, cheguei Brasil, e vou entrar lá e falar: vim fazer pão. Só posso ir lá fazer o pão se o patrão, se o dono da padaria me chamar, me contratar. E aí ele vai me ensinar, vai falar: é aqui que você tem que fazer isso, isso e isso. Então, quem é o dono da igreja?
Quem é o líder da igreja, o líder espiritual maior aqui da igreja? Jesus. Então, para você ministrar, para você fazer, servir, ser um dispenseiro da multiforme graça de Deus, você primeiro tem que ter um encontro com Deus. Primeiro você precisa aceitar a Jesus Cristo como o teu Senhor e como o teu Salvador. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és santo, santo.